Senhor Jesus, a nossa vida, o nosso coração pertence a Ti. Nós somos, Senhor, a Tua morada e a Tua habitação. E nós pedimos, Senhor, humildemente nesta noite, que a Tua presença venha reinar em nossas vidas. Que a Tua presença, Senhor, venha nos preencher e venha trazer alegria, venha trazer paz, esperança, Senhor, confiança no coração de cada pessoa que neste momento está invocando o Teu nome e adorando o Senhor nesta noite. Deus, e eu peço humildemente, usa a minha vida neste momento para transmitir ao coração de cada pessoa que me ouve a Tua palavra e que esta palavra, Senhor, possa ir ao encontro de suas necessidades e possa supri-las, Senhor, como um alimento espiritual para dar força, para dar graça, Senhor, a cada um. Em nome de Jesus, toda honra e glória ao Teu nome. Louvado seja Deus. Eu quero só deixar um recadinho para vocês, que logo após esta mensagem nós estaremos orando por todos os pedidos de oração. Então, se você tem algum pedido de oração que gostaria de compartilhar conosco e contar com as nossas ajudas em oração, encaminhe para nós. E no final, a Igreja do Senhor estará orando por você e com você. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia no livro de Salmo, capítulo 107. Salmo 107, você não vai ler um versículo apenas, você vai ler todo o capítulo 107. Mas nós vamos, na medida em que for lendo, nós vamos comentando cada um desses versículos. E vamos começar pelo versículo 1 até o versículo 3, onde o salmista, nesta canção, porque todos os salmos são canções, né? Poemas para serem cantados, para exaltar o nome do Senhor, expressar a bondade, o amor, a gratidão a Deus, a misericórdia de Deus. E neste salmo, o salmista, ele faz menção de um povo que por muitas vezes se afastou da presença do Senhor, se distanciou dos caminhos do Senhor. E aí vieram as tribulações, as aflições, vieram as derrotas, as enfermidades. Porém, todas as vezes que este povo clamou ao Senhor, invocou o nome do Senhor, Deus ouviu a oração do povo e atendeu o clamor e trouxe livramento para o povo. Então o salmista começa logo nos 3 primeiros versículos, lembrando, né, aqueles que foram libertos do cativeiro, ou seja, o povo estava vivendo num período de exílio sob o jugo dos inimigos. O povo sofreu a vergonha nas mãos do inimigo e agora o Senhor tinha libertado o povo. O Senhor tinha restaurado a honra desse povo. O Senhor tinha trazido esse povo de volta para a terra que Ele prometeu. Então o salmista, ele diz para estas pessoas, para este povo que foi liberto pelo Senhor: deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. E a seguir, o salmista, ele começa a lembrar, a recordar do período da peregrinação do povo no deserto. Durante o período em que o povo teve que passar pelo deserto, enfrentaram inúmeros problemas, até que pudesse chegar a esta terra que o Senhor tinha prometido. Então ele fala assim, que alguns andaram perdidos pelo deserto. O povo não tinha cidade onde morar. Alguns estavam com fome, com sede. O povo tinha perdido a esperança. E foi exatamente neste momento em que o povo perdeu a esperança que se lembraram do Senhor.
E aí o salmista diz, na sua angústia, eles gritaram por socorro, e o Senhor veio e os livrou das suas aflições. Ou seja, o povo tinha perdido a esperança, mas o Senhor, a partir do momento que o povo clamou, que o povo invocou o nome do Senhor, o Senhor veio e livrou o povo. Então aí ele diz assim, que Deus livra o povo e passa a guiar o povo pelo caminho certo, para uma cidade onde pudessem morar. Então, mais uma vez o salmista lembra, agradeçam ao Senhor, ou seja, sejam gratos ao Senhor, porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus dura para sempre. O salmista continua falando de momentos terríveis que o povo atravessou. E lá entre os versos 10 até o 16, ele vai falar que alguns desses sofrimentos foram consequências da desobediência do povo. Ou seja, o povo estava sofrendo não porque Deus tivesse esquecido deles. O povo estava sofrendo não porque Deus os abandonou, mas o povo estava sofrendo por causa dos seus próprios pecados, da sua desobediência. Então o salmista fala assim, eles estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e acorrentados, porque haviam se revoltado contra as ordens de Deus e rejeitado os seus ensinamentos. Ou seja, todo o sofrimento que veio a este povo neste momento da canção aqui do salmista, veio porque o povo tinha rejeitado as ordens do Senhor. Então a desobediência trouxe aflição, a desobediência trouxe o aprisionamento, trouxe trevas, trouxe escuridão. E mais uma vez o povo clamou ao Senhor. E mais uma vez Deus demonstrou bondade pelo povo, misericórdia pelo povo e socorreu eles na sua aflição. Aí o salmista continua e ele fala que a rebeldia, vejam bem, o povo estava rebelde, sofreu, clamou, Deus livrou. Aí o povo volta novamente a viver em rebeldia. Novamente as pessoas se esquecem do Senhor. E aí ele fala assim, que alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados. Ou seja, a insanidade, a loucura daquelas pessoas que mesmo conhecendo a justiça de Deus, mesmo sabendo que para viver uma vida sob a proteção de Deus, eles deveriam obedecer ao Senhor, mas o povo mais uma vez é insensato. E aí o salmista fala assim, por causa da insensatez eles sofreram. E por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. E eles chegaram bem perto da morte. Olha só aonde a desobediência do homem a Deus pode levá-lo, à beira da morte. O povo agora já não tem esperança, o povo está sofrendo e o povo está à beira da morte. E mais uma vez eles clamam ao Senhor. Sabe, tem pessoas, irmãos, que às vezes ficam brincando com a misericórdia de Deus. Tem pessoas que às vezes não aprendem, erram a primeira vez, aí se arrependem, Deus perdoa, Deus abençoa, está tudo bem, daqui a pouco peca de novo, aí depois vai lá, ora, Deus perdoa, mais uma vez, 3 vezes. O povo, aqui era a 4ª vez que o povo tinha se afastado do Senhor. E pela 4ª vez, o Senhor teve misericórdia do povo, quando o povo clamou. E aí a palavra do Senhor diz que, a partir do versículo 23 até o 32, que algumas dessas pessoas, então, decidiram se aventurar pelos mares. Decidiram sair pelo mundo, ganhar a vida como marinheiros. E muitos adquiriram experiência em alto mar. No alto mar eles viram a grandeza de Deus, viram o poder de Deus, o livramento de Deus. Muitas vezes passaram por algumas situações difíceis e lá estavam as mãos do Senhor guardando o povo. Mas o salmista diz que diante do perigo, a experiência deles se tornou ineficaz.
Porque num determinado momento o salmista vai dizer o seguinte, que as ondas, né, se agigantaram, o vento soprou muito forte, e eles começaram a tropeçar, e andavam como bêbados, e toda a sua prática de marinheiro não adiantava nada. Toda a experiência que aqueles homens tinham adquirido em alto mar, todo o conhecimento que eles tinham, não puderam dar a eles o livramento. E mais uma vez, eles lembraram do Senhor. E mais uma vez, o Senhor teve misericórdia deles. E no versículo 31, o salmista fala assim, que eles agradeçam ao Senhor e ao seu amor as coisas maravilhosas que fez por ele. Ou seja, o salmista faz questão de lembrar, por mais uma vez na sua canção, que nós devemos, todos os dias, ser agradecidos a Deus pelos livramentos que Deus nos dá, pela vitória que Deus dá a cada um de nós. Mas o povo não se arrepende. E aí vem os desastres naturais. Por causa da maldade daquele povo e por causa da desobediência daquele povo, então houveram desastres naturais. O salmista diz assim que os rios se tornaram desertos, as fontes de água se secaram. Então veio o sofrimento, veio a miséria, veio a necessidade para aqueles que não obedeceram ao Senhor. Mas agora o salmista, ele faz um contraste entre os desobedientes à ordem de Deus e aqueles que aprenderam a obedecer a Deus. E aí ele fala que os que obedeceram ao Senhor, ao invés de padecer no deserto, ele diz aqui que para estes o deserto se transformou em água. Então você tem, de um lado, um povo que não obedece a Deus, que está vivendo no deserto, em sequidão, e do outro lado você tem um povo que obedece a Deus, que está vivendo em fartura. E qual foi o resultado de tudo isso? É que aqueles que eram desobedientes, eles começaram a ter inveja do povo de Deus. Então começaram a maltratá-los, começaram a humilhar o povo de Deus, desprezaram o povo de Deus. A palavra do Senhor diz que os ímpios, eles se levantaram para derrotar o povo de Deus. E em algumas batalhas eles venceram aqueles que eram bons, venceram aqueles que eram justos, aqueles que tinham a bênção do Senhor. O salmista fala assim, olha, Deus abençoou o seu povo. Porque mesmo diante da perseguição dos inimigos, o povo de Deus ainda conseguiu prosperar. Mesmo diante da humilhação que eles sofreram, das derrotas que vieram, o salmista vai dizer assim, Deus abençoou o seu povo. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? É que Deus abençoou o seu povo até no meio do sofrimento. Mesmo quando os inimigos se levantam por inveja e tentam destruir o povo de Deus, o Senhor abençoou o seu povo. Então aqui o salmista, ele diz assim, que Deus livra os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanho. Enquanto os ímpios estavam morrendo por causa da desobediência, o povo de Deus estava se multiplicando e estava crescendo e sendo abençoado, mesmo sendo perseguidos. O que é que nós aprendemos com todo esse salmo? No versículo 43, que é o último versículo desse salmo, eu estou fazendo uma introdução à palavra que eu tenho para você nesta noite. No último versículo, o salmista diz assim, que aqueles que são sábios, pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus o Senhor. Primeiro, o salmista está dizendo, a pessoa que é sábia, que tem inteligência, a pessoa que é entendida, ela vai meditar nessas coisas. E o que ela vai perceber? Que toda pessoa que obedece a Deus, que procura andar na vontade de Deus, é abençoada. O que o salmista quer que as pessoas entendam?
que toda vez que houver arrependimento e houver conversão, Deus vai se voltar em favor daquela pessoa, independente de qual seja a situação da pessoa. Porque o povo por muitas vezes se rebelaram, se revoltaram contra o Senhor, desobedeceram ao Senhor, seguiram seus próprios caminhos, foram para os mares. Mas todas as vezes que o povo se lembrou do Senhor, Deus estava lá para ouvir a oração do povo, perdoar os seus pecados e trazer o livramento. Então o salmista fala assim: aqueles que são sábios, pensem nessas coisas. E aí, queridos, eu me lembro da palavra de Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 até o versículo 12, onde Paulo fala também sobre a aflição que passam os justos. Ele fala assim: olha, às vezes nós ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca desesperado. Você já viu um crente desesperado? Eu nunca vi. Eu já vi um descrente desesperado, mas o crente, ele pode até às vezes ficar um pouquinho assustado com a luta que vem, porque às vezes, irmãos, a luta é tão grande, é tão intensa, né, que até os gigantes da fé, ou na fé, eles ficam com medo. É natural, mas eles confiam no Senhor e eles não ficam desesperados. Ou seja, o crente fica com medo sim, mas desesperado não. Temos muitos inimigos, disse Paulo, mas nunca nos falta um amigo. Ou seja, a igreja do Senhor, ela é perseguida, a igreja do Senhor é bombardeada a todo tempo, a todo momento. Pessoas estão sempre se levantando contra a igreja. Às vezes, pessoas se infiltram dentro da igreja do Senhor para tentar desestabilizá-la, para tentar enfraquecer a igreja do Senhor. Os inimigos estão por todos os lados, mas Paulo diz: nunca nos falta um amigo. Você nunca está sozinho. Sempre tem alguém orando por você. Sempre tem alguém olhando para você. Sempre tem alguém estendendo as mãos para você. E quando faltar esse alguém, que você não puder vê-lo, ou encontrá-lo, ou abraçá-lo, lembre-se disso: Jesus é o fiel amigo, e esse amigo nunca nos deixa só. Oh, glória a Deus! Às vezes, disse Paulo, nós somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Você sabia que tem crente que também enfrenta batalhas onde ele fica ferido, às vezes fica fraco, mas ele nunca será destruído. Paulo fala, sabe por quê? Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus seja vista no nosso corpo. Jesus é visto através de nós, Jesus se revela através de nós. É por isso que os crentes, sabe, eles podem ir para lá, podem vir para cá, mas eles estão sempre ali, na presença do Senhor, porque Cristo se revela através de nós. Então Paulo, agora mudando, né, deixando de falar de Davi para falar de Paulo. Paulo é um exemplo de alguém que aprendeu, sabe, a confiar em Deus. E quão bom seria que todos nós também aprendamos, né, a confiar no Senhor. Lá em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 11, versículo 23 até o 33, Paulo fala um pouco sobre as suas aventuras na fé. Ou seja, a vida de Paulo era uma vida totalmente tomada por aventuras. A todo momento, Paulo estava enfrentando alguma situação de perigo. Olha, Paulo foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, né? Paulo foi preso, Paulo apanhou em praça pública, Paulo foi assaltado, Paulo teve que fugir durante a noite dentro de um cerco amarrado e desceram com ele no muro da cidade. Paulo, por muitas vezes, passou por situações difíceis, ele sofreu um naufrágio, Paulo quase morre afogado,
Mas ali estava o Senhor o tempo todo com Paulo. E sabe o que chama a atenção? É que lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 e 29, apesar de toda esta batalha que Paulo enfrentava, de todas estas lutas que ele passou, Paulo tinha um único pensamento. Sabe qual era o pensamento de Paulo? Ele diz assim, diariamente, pesa sobre mim a preocupação que eu tenho pela igreja do Senhor, ou seja, pela obra do Senhor. Então, mesmo passando por por todas as lutas que ele passou, Paulo, ele sentia o amor de Deus dentro do seu coração, a ponto dele falar assim, que quando alguém estava fraco, ele também sentia fraco, porque ele sentia as necessidades do seu irmão. E quando alguém caía em pecado, então aí Paulo diz assim, eu fico aflito. Porque ele sentia a dor, a vergonha, a angústia, a necessidade, o sofrimento do seu irmão. E aí eu te pergunto, você que se declara um cristão, servo de Jesus, você tem o sentimento de Cristo na tua vida? Porque se você tem, você com certeza é como Paulo, que consegue sentir a necessidade do outro. Paulo diz assim, olha, que vocês tenham o mesmo sentimento de Cristo, a mesma alegria. Sabe qual que era a alegria de Paulo? Paulo era um sujeito que mesmo nas aflições, ele estava sempre alegre. Lá em 2 Coríntios 7,4, ele fala assim, olha, no meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Aí eu fico tentando imaginar como que era Paulo. Sabe aquela pessoa otimista? Aquela pessoa que, olha, alguém chegava e falava assim, Paulo, vão te apedrejar. E sabe o que Paulo fazia? Paulo continuava adorando ao Senhor. Lá em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26, por exemplo, Paulo estava onde? Preso. Paulo estava dentro de uma prisão, junto com Silas, e provavelmente os outros companheiros de cela estavam todos ali, ou revoltados com a situação, ou choramingando pela situação. Mas sabe o que Paulo estava fazendo, minha gente? Paulo estava cantando. Paulo estava cantando, estava orando ao Senhor. A Bíblia diz assim, que Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutando. Como é que você tem reagido diante das batalhas que você enfrenta no dia a dia? Esse povo que o salmista citou no Salmo 107, a Bíblia fala que nas suas aflições eles clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu e os livrou. E você, qual tem sido a tua reação diante das aflições? Porque Paulo e Silas, eles decidiram cantar e orar ao Senhor. E sabe o que aconteceu? De repente o chão tremeu. E a Bíblia diz assim, que o chão tremeu tanto, ou seja, não foi um tremorzinho, não foi um tremor mesmo, daqueles de balançar as estruturas, que diz assim que abalou os alicerces da cadeia. E naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Glória a Deus. Qual é a sua atitude diante da situação que você está vivendo? Paulo, mais uma vez, ele está na prisão. E agora Paulo não tinha um companheiro para cantar e orar com ele. Lá em Filipenses 4,4, sabe o que Paulo fez? Imagine, Paulo está dentro de uma prisão, sabendo que ele seria sentenciado à morte. Tente imaginar a cena. Paulo está numa prisão sabendo que estava sentenciado à morte. E sabe o que Paulo está fazendo? Escrevendo uma carta cujo tema era alegria. Paulo está dizendo assim, olha, tenham sempre alegria unidos com o Senhor, repito, tenham sempre alegria. Gente, como pode alguém, sabendo que estava numa situação que era totalmente adversa, ainda declarar aos outros irmãos para ter alegria? Sabe por quê? Porque Paulo sabia em quem ele tinha crido. E quando ele está terminando o seu ministério, tem muita gente que não está nem na metade da jornada da fé ainda, sabe? Porque a nossa jornada de fé, ela é uma estrada longa, para alguns, para outros é curta. Mas tem gente que começou, está nos primeiros passos ainda, não chegou nem no meio do caminho, e já está desanimado, já está reclamando do tempo, está reclamando da situação.
Paulo, ele passou todo o seu ministério, toda a sua vida com Deus. A partir do momento que Paulo teve um encontro com Jesus, Paulo mudou radicalmente a sua vida e nunca mais ele foi a mesma pessoa. E durante toda esta caminhada que ele teve com Jesus, quando Paulo estava chegando no fim da jornada, ele faz uma declaração que somente quem conhece o amor, a bondade, a misericórdia de Deus é capaz de fazer. Paulo escreve para Timóteo e fala assim: Timóteo, eu fiz o melhor que pude e cheguei até o fim. Eu posso te fazer uma pergunta agora? Então me responda aí. Você tem feito o melhor que você pode? Você não sabe quando vai terminar a tua jornada, mas a pergunta é, você tem feito o melhor que você pode? Porque Paulo está declarando para Timóteo: Timóteo, eu fiz o melhor que pude. E ele continua, e ele fala assim: olha, cheguei ao fim e conservei a fé. É interessante que Paulo, ele faz a obra de Deus com excelência, ele faz o melhor que ele pode, e ele faz isso até o fim, ele não para no meio do caminho. Tem muitos cristãos que estão se desanimando, tem muitos cristãos que estão parando no meio do caminho, mas Paulo aqui ele diz o seguinte: olha, eu fui até o fim. Você quer ser salvo? Você quer realmente alcançar os céus que Jesus prometeu àqueles que o aceitaram? Então você precisa ir até o fim. E Paulo diz: eu fui até o fim e conservei a fé. E aí vem a declaração de Paulo: agora estou esperando o prêmio da vitória. Queridos, para Paulo, passar por tribulação, por aflição, era uma academia, sabe? Paulo se sentia bem quando ele passava pelas tribulações, ele tinha prazer nos sofrimentos por causa de Jesus. E ele fala assim, não é que Paulo estava sofrendo por causa do pecado, não. Paulo tinha prazer no sofrimento pelo bem que ele fazia. E ele fala assim em Romanos 5, 2 ao 5, assim, que nós nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus e também nos alegramos no sofrimento. Mas o sofrimento que Paulo se alegra aqui, não é o sofrimento porque Paulo estava fazendo coisa errada, não era o sofrimento porque Paulo tinha pecado, não. O sofrimento de que Paulo está se referindo aqui é o sofrimento por causa de Cristo, por causa da verdade, por causa da justiça, por causa do amor, por causa do Evangelho. Este sofrimento lhe trazia alegria. Eu estava meditando nessa palavra hoje e revendo um texto antigo que eu tinha escrito há muito tempo atrás, que dizia o seguinte: as coisas mais valiosas da vida são obtidas através da pressão e do sofrimento. Então, eu dizia naquele texto, e quero dizer para você hoje o seguinte: o trigo, ele é moído antes de poder tornar-se pão. Se você quer ter pão à sua mesa, primeiro precisa moer o trigo. O incenso precisa ser posto no calor do fogo para soltar o seu cheiro. O solo precisa ser rasgado pelo arado antes de receber a semente. Então escute isso. Se Deus não poupou os seus servos, como Daniel, de entrar numa cova, por que você acha que com você será diferente? Deus permitiu que ele entrasse na cova, porque Deus queria salvá-lo dentro da cova. Deus nunca prometeu que o seu povo viveria brandamente, sem aflição. Deus não prometeu uma viagem tranquila. O que ele prometeu foi uma chegada feliz. Por isso que Jesus falou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Você vai ter muralhas na tua vida. Você vai ter gigantes na tua vida. Mas nada pode te deter se você estiver confiando no Senhor e na presença do Senhor. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Eu estou por terminar esta palavra. Qual é o propósito de Deus? Deus quer
o teu sucesso. Deus quer a tua vitória. Sabe por quê? Que todas as vezes que o povo clamou, o Senhor se revelou bondoso e misericordioso para com aquele povo, porque Deus amava aquele povo e Deus queria o bem daquele povo. Deus quer o teu bem. Deus quer o teu sucesso. O fato de Deus permitir que José sofresse com a inveja de seus irmãos, o fato de Deus permitir que José padecesse por causa do ódio de seus irmãos, que ele fosse levado escravo até o Egito, Deus permitiu tudo isso, porque Deus queria prepará-lo para colocá-lo numa posição de honra naquela terra. Da mesma forma, Moisés, quando Moisés sofre com a rejeição no Egito, quando Moisés sofre com o exílio por 40 anos no deserto, na verdade, Deus queria revelar e ensinar a Moisés o que era viver no deserto, para que ele pudesse, no futuro, migrar com aquele povo pelo deserto. Quando parece que a corda vai partir, o Senhor entra em cena na tua vida. Escute isso, Deus é fiel, e Ele virá ao teu socorro. Não vai te faltar tribulação na tua vida. Se você é alguém que aceitou Jesus faz pouco tempo e você ainda não está acostumado com as provações na vida cristã, deixa eu te falar uma coisa, você vai enfrentar muitas provas. Você vai passar por muitas tribulações, mas sempre haverá um anjo de Deus do teu lado para te dar o livramento. Lembre-se das palavras do salmista. O povo de Deus não pode ser vencido. Ele diz assim: aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus. Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Que o Senhor Deus abençoe a tua vida nesse dia e que a bênção do Senhor possa se estender sobre todos aqueles por quem você tem orado, aqueles por quem você tem apresentado ao Senhor. O limite no sofrimento é o momento, é a hora certa de Deus agir em teu favor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Tudo que está acontecendo para o teu bem. Tudo que está acontecendo para que a graça de Deus seja conhecida por mais pessoas e para que mais pessoas possam orar a Deus, possam clamar a Deus, possam desejar a presença de Deus e receberem dele a bênção. Tem um hino na harpa cristã, o hino 200, que diz assim: se você está fraco e carregado de temor e aflição, em Jesus, refúgio eterno, vai com fé o teu mal expor. Eu não sei como você se encontra neste momento, mas se você se sente fraco, se você sente que as aflições, que os temores têm sobrecarregado você, as tuas emoções, o teu coração, a tua alma, o teu espírito, então vá até Jesus, porque em Jesus você encontrará paz, e em Jesus você encontrará a cura, você encontrará a vida e a esperança. O salmista diz: pensem nestas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor. Deus ama você, Deus ama a tua família, Deus ama cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, eu oro neste momento, Senhor, com um coração cheio de gratidão pelo teu amor por cada criatura. O teu amor, Senhor, que tem nos guardado, que tem nos preservado. Senhor, ainda que muitas vezes nós nos distanciemos da tua presença, ainda que as pessoas se afastem de ti, mas sempre que alguém, Senhor, quebranta o seu coração, sempre que alguém se volta para ti, ali está o Senhor, ali está a tua misericórdia e o teu amor em favor de todos. E neste momento, Senhor,
Muitas pessoas estão orando conosco e muitas pessoas estão pedindo ao Senhor para que os livre das aflições, Senhor, para que dê vitória, saúde, Senhor, ao teu povo, para que renove as esperanças nos corações daqueles que estão contigo. Eu oro, Senhor, neste momento e peço, Senhor, ouve a oração de cada um e atende, Senhor, atende o clamor do aflito, do necessitado, do pobre, do angustiado, do enfermo, Senhor. Atende a oração, Senhor, daqueles que estão te buscando neste momento em espírito e em verdade. É o que nós desejamos, Senhor. E no nome de Jesus, nós te glorificamos e te damos graças, Senhor, porque o teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia é para sempre. E que esta graça, a graça de Deus, o amor divino de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo seja sempre com você e com a tua família. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, povo de Deus.